Você está tentando controlar demais. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso de forma direta. Talvez tenham dito que você é responsável, cuidadoso, atento aos detalhes, alguém que gosta de ter tudo sob controle. Mas o que quase ninguém fala é o preço disso. O cansaço mental que não passa, a tensão constante, a sensação de que mesmo quando tudo parece bem, algo ainda pode dar errado a qualquer momento. Você vive em estado de alerta, e isso esgota. Pare um instante e observe sua própria mente. Quantas coisas você tenta controlar todos os dias? O que as pessoas pensam de você, como vão reagir, se vão entender suas intenções, se vão reconhecer seu esforço. Você tenta controlar resultados, conversas, decisões alheias, acontecimentos futuros e até coisas que já ficaram no passado. E quanto mais você tenta, mais percebe que nunca é suficiente. Sempre há algo fora do lugar, sempre há algo escapando. Desde cedo você aprendeu que controle significa segurança, que quem antecipa tudo sofre menos, que quem planeja cada detalhe evita erros, que quem mantém o comando não é surpreendido. Essa ideia parece lógica e por isso é tão perigosa. Porque a vida não funciona sob contrato, ela não segue o roteiro que você escreve, ela muda de direção sem aviso, quebra expectativas e testa seus limites quando você menos espera. O problema não é querer organizar a vida. O problema é acreditar que, se você fizer tudo certo, nada vai dar errado. Essa crença cria uma ilusão de poder. E quando a realidade quebra essa ilusão, a queda é dura. Você não se frustra apenas com o que aconteceu, mas com a sensação de perda de controle, com a ideia de que algo fugiu das suas mãos. E isso ativa medo, raiva, ansiedade e uma necessidade ainda maior de tentar controlar tudo de novo. É um ciclo silencioso. Quanto mais você tenta controlar, mais frágil se torna, porque sua paz passa a depender de fatores externos, do comportamento das pessoas, dos resultados das suas ações, das circunstâncias do dia, e tudo isso é instável. Basta um comentário fora do tom, um plano que falha, uma resposta que não vem, e seu equilíbrio interno começa a balançar. Você não sofre apenas pelo que acontece, você sofre porque acredita que as coisas deveriam acontecer de outra forma. Essa expectativa é quase invisível, mas está sempre ali. Isso não deveria ser assim. As pessoas deveriam entender. Depois de tudo que fiz, isso não é justo. Esses pensamentos surgem automaticamente e você raramente os questiona, você apenas reage a eles, e cada reação te afasta um pouco mais da calma. Observe como sua mente se antecipa ao futuro. Você imagina cenários, conversa mentalmente com pessoas que nem estão presentes, cria diálogos que talvez nunca aconteçam. Você tenta prever problemas para evitá-los, só que na prática você está vivendo problemas que ainda nem existem. Você sofre por antecipação e chama isso de responsabilidade, quando na verdade é ansiedade disfarçada. O estoicismo começa exatamente nesse ponto, quando você percebe que está tentando governar o que nunca esteve sob seu domínio, não por fraqueza, mas por hábito. O ser humano tem dificuldade em aceitar limites, especialmente os limites do controle. Existe uma resistência interna em admitir que o mundo não obedece à nossa vontade, que as pessoas não reagem como esperamos, que o esforço não garante resultado, que o certo nem sempre vence, que o justo nem sempre acontece. E quanto mais você briga com essa realidade, mais sofre, porque a realidade não muda para se ajustar às suas expectativas. Ela segue em frente e deixa você exausto no meio do caminho. Você já reparou como grande parte do seu desgaste vem de coisas que não dependem exclusivamente de você? O humor de alguém, a decisão de outra pessoa, o reconhecimento que não veio, a resposta que demorou, o plano que falhou por fatores externos. Mesmo assim, você carrega tudo como se fosse sua responsabilidade, como se, de alguma forma, você pudesse ter feito mais, como se controlar tudo fosse apenas uma questão de esforço. Mas não é. Existe uma diferença enorme entre agir com intenção e tentar controlar tudo. Agir é fazer o que está ao seu alcance. Controlar é exigir que o mundo responda da forma que você deseja. E essa exigência silenciosa cria tensão constante. Você não descansa nem quando nada está acontecendo, porque sua mente está sempre ocupada tentando prever, ajustar, corrigir. E aqui está uma verdade difícil de engolir. Quanto mais você tenta controlar o externo, menos controle tem sobre si mesmo. Suas emoções reagem automaticamente. Seu humor oscila conforme o ambiente. Sua paz depende do comportamento alheio. Você se torna refém das circunstâncias sem perceber. Talvez você chame isso de se importar demais, de ser intenso, de ser responsável, mas no fundo é medo de perder o controle, medo de que algo saia do lugar,
Medo de que, se você soltar, tudo desmorone. Só que a vida já está fora do seu controle, independentemente do quanto você tente segurar. E o cansaço que você sente não é físico, é mental. É o peso de tentar carregar o mundo nas costas. É a exaustão de lutar contra a imprevisibilidade da vida. É a frustração de perceber que, mesmo dando o seu melhor, nem tudo depende de você. Você pode não perceber agora, mas esse esforço constante para controlar tudo está te roubando algo precioso: o presente. Você está sempre no próximo problema, no próximo ajuste, na próxima preocupação. Raramente está inteiro no agora, porque o agora nunca parece suficiente quando você acredita que precisa antecipar tudo para estar seguro. E quanto mais você vive assim, mais distante fica da tranquilidade. Não porque a vida seja cruel, mas porque você está tentando jogar um jogo impossível de vencer, o jogo do controle total. Talvez seja por isso que você se sinta tão cansado ultimamente. Talvez seja por isso que pequenas coisas te irritam mais do que deveriam. Talvez seja por isso que sua mente não desacelera nem quando o dia termina. Você não está fraco. Você está sobrecarregado de tentar controlar demais. E a pergunta que fica, mesmo que você ainda não saiba responder, é simples e desconfortável. Se controlar tudo não funciona, se só aumenta o cansaço e a frustração, então onde exatamente o controle realmente faz sentido? Existe um momento silencioso em que a pessoa começa a perceber que algo não está certo. Não é um colapso, não é um grande evento. É um cansaço contínuo que não se resolve com descanso. É a sensação de que, mesmo quando tudo parece sob controle, a mente continua inquieta. Esse momento costuma ser ignorado. As pessoas seguem em frente, acreditando que precisam apenas se esforçar mais, planejar melhor, antecipar ainda mais. E é aí que o erro se aprofunda. O problema não está na falta de controle, está no excesso. Quando você tenta controlar tudo, passa a viver em resistência constante contra a realidade. Cada imprevisto vira uma ameaça, cada mudança de rota parece um erro, cada reação diferente do esperado gera frustração. Você começa a interpretar a vida como um campo de batalha, onde precisa estar sempre pronto, sempre armado, sempre atento. E viver assim cobra um preço alto. Os estoicos entenderam isso há séculos. Eles não pregavam passividade nem indiferença. Pelo contrário, defendiam ação, disciplina e responsabilidade, mas com uma divisão clara e inegociável: o que depende de você e o que não depende. O sofrimento começa exatamente quando essa fronteira se confunde, quando você tenta assumir como sua a responsabilidade por coisas que nunca estiveram sob seu domínio. Você pode controlar suas escolhas, suas ações, suas reações, mas não pode controlar o resultado final. Não pode controlar o comportamento das pessoas, não pode controlar o acaso, o tempo, a sorte, as circunstâncias. Mesmo assim, você age como se pudesse. E cada vez que a vida não corresponde, você sente como se tivesse falhado. Essa sensação de fracasso é enganosa, porque muitas vezes você fez tudo o que estava ao seu alcance. Ainda assim, algo deu errado. E isso não é um erro seu, é apenas a natureza da vida. O erro está em acreditar que fazer tudo certo garante um desfecho específico. Essa crença cria uma expectativa rígida, e expectativas rígidas quebram com facilidade. Observe como sua mente reage quando algo foge do plano. Primeiro vem a frustração, depois a necessidade de corrigir, em seguida a culpa ou a raiva. Você começa a revisar mentalmente o que poderia ter feito diferente, repete cenas, recria diálogos, analisa possibilidades que já não existem mais. Isso não é aprendizado, é ruminação. É a mente tentando recuperar um controle que já se perdeu. E quanto mais você revisita o passado ou tenta dominar o futuro, menos presença existe no agora. Você não vive o momento, você administra um medo. Medo de errar, medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de que algo importante escape das suas mãos. Esse medo se disfarça de planejamento, mas continua sendo medo. Há uma história antiga que ilustra bem isso. Um homem atravessava um rio segurando com força uma corda presa à margem. Ele acreditava que, se soltasse, seria levado pela correnteza. Quanto mais avançava, mais difícil ficava, porque a corda o puxava para trás. Exausto, ele finalmente soltou. E só então percebeu que a água era rasa. Ele poderia ter atravessado desde o início sem se prender a nada. A corda, que parecia segurança, era o obstáculo. O desejo de controlar tudo funciona da mesma forma.
Ele dá a ilusão de segurança, mas limita o movimento, impede a fluidez, rouba a energia. Você se torna rígido, e rigidez, diante da vida, quase sempre leva à quebra. Soltar o controle não significa abandonar responsabilidades, significa mudar o foco. Em vez de tentar garantir resultados, você passa a se comprometer com o processo. Em vez de exigir que tudo saia como esperado, você passa a responder da melhor forma possível ao que acontece. Isso muda tudo, porque a sua paz deixa de depender do desfecho e passa a depender da sua postura. Mas esse entendimento não acontece de forma imediata. Existe resistência, existe medo, porque soltar o controle parece perigoso, parece perda, parece fraqueza. Só que na prática é o oposto. É maturidade emocional, é reconhecer limites, é entender que você não precisa carregar o mundo para viver bem. Pense em quantas discussões você já travou tentando convencer alguém. Quantas vezes você insistiu em ter razão. Quantas vezes tentou explicar demais, justificar demais, controlar a narrativa. E no final o desgaste foi enorme e o resultado mínimo. Isso acontece porque você estava tentando controlar a percepção do outro, algo que nunca esteve sob seu domínio. Quando você solta essa necessidade, algo curioso acontece. As conversas ficam mais leves, as decisões ficam mais claras, o silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser espaço. Você percebe que não precisa responder tudo, corrigir tudo, resolver tudo. Algumas coisas se resolvem sozinhas, outras simplesmente não precisam da sua intervenção. Existe uma liberdade profunda em aceitar que nem tudo depende de você. Essa aceitação não é resignação, é clareza. É parar de gastar energia com o que não muda e direcionar força para o que realmente importa. Você começa a perceber que controlar suas ações é muito mais poderoso do que tentar controlar o mundo. E quanto mais você pratica isso, mais leve se sente. Não porque os problemas desaparecem, mas porque eles deixam de dominar sua mente. Você passa a lidar com eles quando surgem, não antes, não depois, mas no momento certo. Isso reduz ansiedade, reduz frustração, reduz o desgaste interno. Talvez o maior erro seja acreditar que controlar tudo é sinal de força, quando, na verdade, a verdadeira força está em saber o que soltar, em reconhecer que a vida é imprevisível e ainda assim escolher agir com integridade, calma e intenção. Você não precisa dominar o caos, precisa aprender a navegar nele. E esse aprendizado começa quando você para de perguntar como faço para controlar isso e começa a perguntar o que depende de mim aqui. Essa simples mudança de pergunta altera completamente sua relação com os acontecimentos. Você deixa de lutar contra a realidade e passa a trabalhar com ela. No fundo, o controle que você tanto busca não está fora, está dentro. Está na forma como você escolhe reagir. Está na sua capacidade de manter a clareza mesmo quando as coisas não saem como planejado. Está em aceitar que soltar não é perder. É muitas vezes a única forma de seguir em frente sem se quebrar. E é exatamente aqui que quase ninguém chega, porque esse ponto exige algo que não aparece em vídeos curtos, frases prontas ou promessas fáceis. Exige assumir que a mudança real não começa quando o mundo muda, mas quando você para de esperar permissão para agir. Até agora, tudo que foi dito aponta para uma verdade desconfortável. Não existe vilão externo permanente. O caos, as perdas, as injustiças e as frustrações fazem parte do jogo. O que define quem você se torna não é o que acontece, mas a decisão silenciosa que você toma quando ninguém está olhando, quando não há aplauso, quando não há certeza de resultado. Nesse momento, você descobre se está vivendo no modo reação ou no modo comando. Reagir é fácil. Comandar exige responsabilidade, e responsabilidade assusta porque elimina desculpas. Talvez você tenha passado anos acreditando que precisava estar motivado para agir, quando na verdade a ação vem antes da motivação. Talvez tenha esperado sentir confiança para começar, quando a confiança só nasce depois de enfrentar o desconforto repetidas vezes. A mente humana é especialista em negociar adiamentos, em criar histórias convincentes para permanecer no lugar conhecido, mesmo que ele doa. Ela vai dizer que agora não é o momento certo, que você precisa de mais preparo, mais tempo, mais validação. Mas a verdade é simples e brutal. Se você não decide hoje, alguém ou algo decidirá por você amanhã. E raramente essa decisão será a seu favor. Existe um instante invisível, quase imperceptível, em que tudo muda. Não é um grande evento,
Não é um discurso épico, não é uma virada cinematográfica. É um momento em que você aceita que o controle não está fora. Nunca esteve e provavelmente nunca estará. O único território que responde à sua vontade é o interno. Seus pensamentos, suas reações, suas escolhas diárias. Parece pouco, mas é tudo. Impérios foram construídos a partir desse mesmo princípio e vidas inteiras foram desperdiçadas por ignorá-lo. Quando você entende isso de verdade, algo muda no jeito que você encara os problemas. Eles deixam de ser obstáculos pessoais e passam a ser testes impessoais. Não é sobre você, não é um castigo, não é o universo conspirando. É apenas a vida perguntando repetidamente quem você decidiu ser. E cada resposta sua molda o próximo cenário. Quanto mais você foge, mais o teste se repete. Quanto mais você enfrenta, mais forte se torna. Não porque a vida fica mais fácil, mas porque você fica maior do que ela. Nesse ponto, você percebe que disciplina não é prisão, é liberdade. Que rotina não é monotonia, é estrutura. Que dizer não para distrações é dizer sim para algo muito maior. Você começa a perceber que a paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que você é capaz de lidar com eles. E essa certeza não nasce do pensamento positivo, nasce da prática diária de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem reconhecimento, mesmo com medo. Talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas você não precisa se tornar outra pessoa. Você só precisa parar de abandonar quem você já é. Aquela versão que sabia o que precisava ser feito, mas foi silenciada pelo cansaço, pela comparação, pela expectativa alheia. Recuperar essa versão não exige grandes gestos, exige constância. Pequenas escolhas feitas todos os dias, alinhadas com quem você quer se tornar, não com quem você foi condicionado a ser. E aqui está o ponto mais importante de todos. O mundo não recompensa intenções, recompensa comportamento. Não importa o quanto você quer mudar se suas ações continuam iguais. Não importa o quanto você entende essas ideias se amanhã você volta aos mesmos padrões. Conhecimento sem aplicação vira apenas mais uma forma elegante de procrastinação. A verdadeira virada acontece quando você fecha esse vídeo e decide agir diferente em pelo menos uma coisa concreta hoje. Não amanhã, hoje. Talvez seja organizar sua rotina, talvez seja cortar uma distração que vem te drenando, talvez seja começar algo que você vem adiando há meses. Não precisa ser grandioso, precisa ser honesto. A consistência transforma o pequeno em inevitável, e o inevitável, cedo ou tarde, muda tudo. Se isso que você ouviu até agora fez sentido, não ignore esse impulso, use-o. Comenta aqui embaixo qual foi a ideia que mais te confrontou, ou a decisão que você sabe que precisa tomar. Escrever é um compromisso público com você mesmo. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo que antes estava confuso, deixa o like. Isso mostra para o algoritmo que esse tipo de mensagem precisa chegar em mais pessoas. E se você quer continuar desenvolvendo essa mentalidade, se inscreve no canal, porque o que vem a seguir aprofunda ainda mais esse caminho de clareza, disciplina e força interior. No fim das contas, ninguém vai viver essa vida por você. A pergunta é simples, mas poderosa. Quando tudo é retirado, quem você escolhe ser?